Nação Tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. E aí, gente, eu me chamo Amália e vamos conversar de Bahia e seleção brasileira, né? O vídeo de hoje é falar o jogo de hoje. O vídeo de hoje é sobre isso, tá? Bom, mais uma vez, né, se inicia essa novela da seleção brasileira em busca de um técnico, né? O Brasil, que no dia 5 de junho, né, está próximo aí um jogo contra o Equador. Vamos dizer próximo, né? Porque até o momento, sem técnico, sem uma forma de trabalhar, sem uma convocação, né? Estamos em maio, já mês 5. Então, assim, tá tudo muito em cima da hora, né? E aí tinha aquela novela do Abel, que primeira novela começou com o Ancelotti, né? Começou com ele, logo após veio o Jorge Jesus, e aí ficou naquela se o Ancelotti ia decidir ou não, e aí acabou que ele deu o primeiro não, né? Ficou em cima do muro, deu o primeiro não, e aí foram para o Jorge Jesus. O Jorge Jesus até se interessou. Quando o Jorge Jesus se interessou, voltaram para o Ancelotti, né? Jorge Jesus foi demitido do seu time. E aí ficou naquela novela ainda com Ancelotti, né? E aí ficaram naquela dúvida de alguns nomes brasileiros também, que o nome do Ceni foi citado. Eu fiz até esse vídeo aqui. Toda uma novela, gente, é uma novela. É uma novela para contratar um treinador para essa seleção brasileira que tá. O que acontece? O Ancelotti disse não. Ele viu a barca furada que ele ia entrar, porque a gente sabe, né? O grande babado que está nessa seleção brasileira. E deu não. Nessa, o Jorge Jesus também ficou a ver navios, né? Porque ele meio que tinha se preparado, né, para vir e tal, chegou a ser demitido, como eu falei, o Jorge Jesus não veio. O que acontece? Os nomes brasileiros seriam o Ceni, acho que eu vou esquecer alguns, mas assim, o que eu lembro são o Ceni, o Davi Luiz do Flamengo, o Roger Machado, e o outro eu não lembro, tem mais um, mas eu não lembro se é o Renato Gaúcho. E aí ficou nessa novela, né, gente? Nesse embate. E aí, há pouco tempo, surgiu a notícia do Abel. O nome do Abel surgiu nessa conversa. Só que, assim, até agora a gente não viu mais nada. E a notícia que surgiu agora é que a CBF está em busca, né, de um técnico para a seleção. Então, isso significa que a conversa com o Abel não rendeu nada, vamos dizer assim. Até então, disse que estava tudo ok, Leila iria liberar, né? Estava em negociações para Leila liberar o Abel. Ele é português, mas ele já tem acho que 5 anos no Brasil, né? Então seria um bom nome, ele já sabe como funciona. Eu falei, eu não sei se eu estou errado, se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas eu acho que se a seleção apesar de que Abel já tem um tempo aqui no Brasil, mas assim, a seleção brasileira acho que tem que ser treinado por um brasileiro, né? Não sei, me corrijam se eu estiver errada, mas é o meu ponto de vista, né? Cada um tem o seu. Mas me corrijam se eu estiver errada, tá? E aí, o que acontece? Nessa história toda, surgiu o nome do nosso técnico, Rogério Ceni, né? E o Denilson deu uma opinião sobre isso. Antes de eu falar, gente, sobre essa opinião do Denilson, eu vou ler aqui pra gente. Eu pedi, por favor, encarecidamente, que você se inscreva no nosso canal. Rapidinho ainda, não custa nada. Quando eu tô falando aqui, vocês seguem os passos, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho para chegar notificação, né, de que tem vídeo novo. A gente traz vídeos diários, às vezes até 3 vídeos no dia, tá? Dependendo de como esteja, né, as movimentações das notícias. Deixa o like para ajudar o canal a crescer. Deixa os comentários, que eu amo ler os comentários de vocês, como eu sempre falo aqui, é uma forma de como se a gente estivesse conectados, né? Então deixa o like, tá bom? E esses passos aí vai ajudar o canal a crescer. O YouTube vai entender que vocês estão gostando do conteúdo, né? E vai expandir o nosso canal e aí traz assim aquele gás para a gente estar trazendo mais notícias sobre o Bahia, né? Mas é isso. Então bora lá o que eu tô falando. O Denilson deu uma opinião que o Rogério Ceni seria um nome para a seleção brasileira. Na opinião dele, ele acha que o Ceni seria um grande nome para a seleção brasileira.
Me digam aí o que, é que vocês acham como torcedor do Bahia. A minha opinião é que, posso estar falando besteira, mas a seleção brasileira hoje está uma barca furada, né, gente? Eu acho que por isso até então tá essa novela toda. Muitos técnicos voltam atrás. Eu acho que o perfil do Abel, pulso firme que o Abel tem, seria até um bom nome, né? Eu falei dessa questão da seleção brasileira ser treinada por um técnico brasileiro, mas eu acho que o perfil do Abel seria um bom nome. O Ceni, não sei se o Ceni aceitaria a proposta. Assim, a minha opinião, o meu ver, tá? Porque lógico, né, que a gente não tá na cabeça da pessoa para a gente saber o que a pessoa quer ou não quer. A minha opinião é que o Ceni está feliz com o Bahia, né? Com o que ele vem construindo no Bahia. Às vezes muito criticado, mas assim, temos que olhar e analisar tudo que está sendo construído no Bahia, né? A torcida às vezes pega muito no pé dele, critica muito ele. Eu tenho as minhas críticas também em relação a ele. Mas assim, gente, olha onde o Bahia está. Se o cara fosse ruim, se ele fosse tão ruim, o Bahia não estaria onde estava, né? Vamos olhar aí os coleguinhas que estão abaixo da tabela, os coleguinhas que estão oscilando aí nos outros campeonatos. E assim, se a gente for parar para analisar, o Bahia tá bom em todos os campeonatos. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. E a Copa do Nordeste, que tá parada, mas assim, ainda assim o Bahia tá bem, né? Então, às vezes eu vejo algumas críticas em relação ao Ceni que às vezes eu fico tentando meio que entender, sabe? Eu entendo a torcida porque tem coisas que a gente reclama muito. Eu tenho a minha opinião também, às vezes ele mexe errado, uma visão de jogo que ele não tem, e aí ele mexe errado, sabe? Eu acho, a minha opinião, que o time tem que ter mais velocidade, às vezes falta isso, mas aí é pauta para outro vídeo, né? Eu vou ler aqui a notícia e o que o Danilson falou. Pentacampeão aponta Rogério Ceni como o melhor nome para a seleção brasileira. Bahia está passeando. Sim, o Bahia que vem de uma jornada, como eu falei, uma jornada aí muito boa. Invicto praticamente, acho que até agora o Bahia só perdeu um jogo, que foi contra o Cruzeiro, né? Então, o futebol do Bahia vem sendo muito elogiado, a forma do Bahia jogar vem sendo muito elogiada, e como eu falei, o Bahia está bem em todos os campeonatos. Até o momento, né? Deu uma oscilada no Campeonato Brasileiro no começo, porque estava mais focado na Libertadores, mas de uma forma ou de outra, vem indo muito bem, né? Mudou, já deu um salto aí no Campeonato Brasileiro. Então, acho que é um momento assim que a gente tem que aproveitar, elogiar, sabe? E não tá só criticando. Mas bora lá. O ex-atacante e atual comentarista dos canais Globo, Denilson, apontou o nome do técnico do Bahia, Rogério Ceni, como uma boa opção para a vaga de comandante da seleção brasileira, que está sem treinador há mais de um mês, desde a demissão de Dorival no dia 28 de março. Ele fala, abre aspas, citei o nome do Rogério Ceni e a minha opinião não muda. Se a gente partir do princípio de falar apenas os estrangeiros, minha opinião é Abel Ferreira. Como eu falei, o Abel já tem o perfil do Abel eu acho que se encaixaria melhor, até mesmo pela, vamos dizer assim, a bagunça que a seleção se encontra hoje, né? Ele está há 5 anos no futebol brasileiro e a galera já conhece o trabalho e a forma de conduzir o elenco. Se a discussão não for essa, a minha opinião é o Rogério Ceni, disse o comentarista. Na Libertadores, o Bahia está passeando. Se bobear, consegue a classificação agora no meio da semana. E o Bahia no Campeonato Brasileiro está fazendo um grande campeonato. Você vê o Bahia jogando e percebe que existe um padrão de jogo, diz Denilson. O Bahia já consegue se classificar porque, gente, se triunfar agora, quarta-feira, né? E o Inter também ganhar o próximo jogo, o Bahia praticamente já está classificado. Mas, assim, o importante é a gente fazer a nossa parte, ganhar em casa e ficar de boa, entendeu? Mas é isso. A minha opinião é que
Assim, eu não sei, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que o Ceni não iria. Pela fase que ele está no Bahia. É meio que trocar o certo pelo duvidoso. Pela situação que se encontra a seleção brasileira hoje, como eu falei, né? A bagunça que se encontra a seleção brasileira hoje. E agora, aí assim eu fiquei meio que sem entender no momento, né? Virou uma novela mesmo, como eu falei, porque assim, tava tudo certo para ser o Abel. Como eu trouxe esse vídeo aqui, Leila já estava conversando com a Dinaldo, já estava em negociação, né? E estava tudo certo para ser o Abel, e agora, de repente, já saiu essa notícia que está em busca, não sei no que deu, no que não deu, né? Mas é isso, tá bom? Deixa aí nos comentários o que, é que vocês acham sobre essa matéria, sobre esse bate-papo nosso aqui. Vocês acham que o Ceni seria um bom nome, que o Ceni sairia do Bahia para ir treinar a seleção, se caso fosse convocado, chamado, né? E se seria bom, né? Se o Ceni seria um bom técnico para a seleção brasileira. Mas deixa meu calvo aqui mesmo. É igual Pulguinha e Juba. Deixa o meu menino aqui mesmo. E é isso, tá bom, gente? Deixa nos comentários aí o que vocês acham. Um beijo tricolor, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.